Atos 19, versículos 18, 19 e 20. Maravilha, Jesus. Diz assim a tradução que eu tenho em mãos. Depois vocês sentem aí com esse texto aberto, irmãos. Como eu sempre digo, examine o que o pregador está falando. Se for o mesmo que a Bíblia está dizendo, você pode ir embora para sua casa e dizer: Deus falou comigo. Amém? Diz assim a palavra, Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Senta aí com a sua Bíblia aberta. Rapidinho, nós vamos meditar nessa palavra. Glórias a Deus. E depois vamos orar e deixar Deus, aleluia, o Espírito Santo direcionar aqui a nossa reunião. Eu acho assim interessante, irmão, que a Bíblia, ela é um livro extraordinário. Verdadeiramente é a palavra de Deus. Às vezes a gente lê um versículo, mas se a gente não observar, procurar conhecer o contexto, a gente pensa que foi tudo assim muito fácil, né? Você lê aqui que as pessoas, elas mesmas vinham confessando seus pecados, queimando os seus pertences de idolatria, de bruxaria, de feitiçaria. Aí você pensa assim, nossa, a obra de Deus, né? O pessoal ali de Éfeso era um pessoal muito bonzinho. Era uma coisa assim, o pessoal tinha o coração aberto para a palavra. Mas, irmãos, se você pensa que Palmeiras é uma cidade idólatra, Éfeso, muito mais. Hoje os deuses aqui do nosso contexto, né, são conhecidos como santo. Tem um santo disso, um santo daquilo outro. Lá era chamado de deuses. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus do vinho, tinha o Deus da colheita e assim por diante. E Éfeso era conhecido ali era uma grande cidade do mundo antigo, como se fosse nos dias de hoje como uma São Paulo da vida, uma cidade muito grande, porque ela ficava num lugar estratégico e passavam pessoas do mundo inteiro da época ali para comprar e vender. E ali eles tinham, entre vários deuses, o principal era chamada deusa Diana, que para os romanos era conhecido como Diana, e para os gregos ela tinha um outro nome. Mas essa deusa, ela era, eu gosto sempre de falar isso aqui quando eu vou pregar sobre esses textos, para os irmãos terem uma ideia. Essa Diana era representada por uma estátua de uma mulher com vários seios, e ela era conhecida como a deusa da fertilidade. E ali ela tinha um templo gigantesco, e o qual a história vai dizer que as dezenas de quilômetros podia ser visto, porque ele era todo, o acabamento dele por fora era todo feito de mármore polido, e quando o sol batia, brilhava dezenas de quilômetros. Por quê? Porque às vezes acontece o que diz a palavra: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, e eles fazem com excelência ali para os seus deuses, ao passo que às vezes a gente quer fazer de qualquer maneira. Enfim, Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade promíscua. Ali, as divindades ali, grego-romana, elas eram adoradas muitas vezes com sexo cultual, e muitas vezes com orgias feitas ao vivo em praça pública, de forma que aquela cidade ali, além de ser uma cidade idólatra, além de ser uma cidade devassa, onde as pessoas eram promíscuas, além de ser uma cidade que era muito envolvida com o ocultismo, bruxaria, artes mágicas, era uma cidade onde rolava muito dinheiro. E vocês sabem que a coisa mais difícil que tem é pregar para uma pessoa rica, porque uma pessoa rica, ela pensa:
que o dinheiro pode resolver tudo para ela. E ela confia no seu dinheiro. Tanto é que Jesus falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele confia nas suas riquezas. Mas essa cidade idólatra, essa cidade onde exigia muito ocultismo, bruxaria, até mesmo com sacrifícios de crianças, sacrificavam crianças aos deuses deles. Essa cidade onde o pecado reinava, quando a gente sabe que não foi só Paulo, mas a Bíblia enfatiza o nome de Paulo, por isso eu quero fazer o mesmo. Quando Paulo colocou os seus pés ali naquela cidade, começou a mudar o ambiente. Foi o que o irmão disse, Paulinho, não é isso, seu nome? Que ele disse que quando Deus chega no ambiente, as coisas mudam. E Deus chega no ambiente através de mim e através de você, através da igreja. E aí Paulo começou, juntamente ali com os irmãos, fazer uma grande obra, até chegar aos versículos que nós lemos aqui, aleluia, que foi o pico do avivamento. Glórias a Deus. Mas eu quero rapidamente falar com vocês a ordem que foi, aleluia, descrita na Bíblia para que acontecesse o avivamento. Leia aí para você ver junto comigo. Eu vou ler na minha Bíblia, você lê na sua Bíblia, versículo 1 de Atos 19. Por isso eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Nós vamos ler do 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que foi que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram a todo uns 12 homens. O avivamento começou em Éfeso através da exposição da palavra. Paulo começou a expor a palavra. Ele encontrou um grupo ali de 12 homens e começou uma conversa. E ele percebeu que aqueles homens eram praticamente religiosos, porque não entendiam verdadeiramente como funcionava o cristianismo. E Paulo, a partir do momento que ele começa a ensinar a Escritura, a expor a Escritura, aqueles homens, imediatamente entendendo, já começaram, aleluia, a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Eles foram batizados na água, eles foram batizados no Espírito Santo, eles já começaram a experimentar a falar em profecias, falar em outras línguas, aleluias, o que a Bíblia também chama de oração no Espírito. Porém, isso começou com a exposição da palavra, o ensino da palavra. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus usa a palavra. Gênesis capítulo 1, haja luz, haja porção seca, haja árvores frutíferas, haja animais, haja peixes, haja o firmamento. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus faz através da palavra. Aleluias. Não tem como você falar que existe um avivamento, que existe libertação verdadeira, que existe curas verdadeiras, que existe, aleluia, o Espírito Santo verdadeiramente no lugar, se não tiver palavra. Um avivamento sem palavra é o mesmo que uma árvore sem raiz. Pode ser bonita, pode até ter uns frutos, mas no primeiro vento ela cai.
Avivamento sem palavra de Deus é como um prédio sem alicerce. Pode ter os blindex mais top, pode ter os melhores elevadores, pode ter usado a melhor tinta, a melhor fachada, mas a qualquer momento vai ruir. Por isso, às vezes, a gente vê grandes homens de Deus que têm um grande potencial, mulheres de Deus que têm um grande potencial, que começam a fazer a obra, daqui a pouco estão escandalizando. Por quê? Porque se preocupa em crescer para cima, mas não se preocupa em alicerçar na palavra. Precisamos, irmão, no Brasil, nós verdadeiramente mergulharmos na palavra. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Eu fico preocupado, irmão, com o que está acontecendo no país. Você começa a olhar as notícias do que está acontecendo, você começa a ver a inversão de valores, você começa a ver as ideologias do mundo, aonde às vezes um animal tem mais valor do que uma pessoa, às vezes onde alguém desce de um carro chique numa praça com um marmitex, passa por um mendigo caído no chão e coloca para um cachorro comer. Por mais que para nós aquele mendigo está ali porque quer, porque ele escolheu aquilo ali, para Deus ele é alguém precioso. Aleluia. Eu começo a olhar o caminho que as coisas no Brasil estão tomando. Já foi feito no Brasil até marcha para Satanás. Você começa a olhar aquilo tudo ali, e aí é o que mais me choca, porque faça uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que o último censo do IBGE vai dizer que mais de 90% dos brasileiros são cristãos. É lógico que ali vai ter evangélico, vai ter católico, e vai ter alguns ramos do espiritismo que também acreditam em Cristo. Mas o Brasil é um dos países que mais mata, que tem mais homicídio. Mata mais do que países que estão em guerra. Como que pode? Um país onde se estima ter mais de 40 milhões de evangélicos. Um país onde a pedofilia rola solta. Aonde a erotização, a sensualidade começa nas crianças que ainda nem viraram adolescente. Quantas vezes, irmãos, eu andando nessa cidade, eu chego a chorar, ver criancinhas, meninos, 8, 10 anos, 12 anos, 13 anos, escutando aquelas músicas pornográficas no celular e rebolando na rua. Meus irmãos, se nós não tivermos um avivamento no Brasil, eu temo pela geração dos meus filhos. Eu temo. Uma geração fraca. Uma geração que qualquer coisa já quer tirar a sua vida. E o culpado dessa geração é assim, é o que? Somos nós, igreja, que estamos nos embriagando com a oportunidade de termos templos luxuosos e estamos esquecendo de repassar a palavra de Deus como ela é, sem malabarismo, sem invencionice. Um dia eu cheguei no finado presbítero Jovelino, homem de Deus, como diz o goiano, até o tutano. Ele é o que seu? Tio do irmão Anderson. Os irmãos lembram? Eu fui lá um dia perguntar para ele. Falei, presbítero Jovelino, o senhor já foi dirigente de igreja e hoje há uma pressão muito grande sobre os dirigentes de igreja, os pastores, porque os jovens querem colocar um jogo de luz, os jovens querem colocar uma fumaça, os jovens querem pintar a igreja de preto,
porque eles dizem que isso aí atrai outros jovens. Se o senhor fosse um dirigente hoje, o que o senhor faria? Ele falou assim: até onde eu sei, o que segura o jovem, o adulto, o idoso ou a criança na igreja, não é jogo de luz, não é fumaça, não é parede preta, é o Espírito Santo convencendo o pecador através da palavra. Enquanto nós ficar colocando gente aqui dentro da igreja, com lencinho ungido, com rosinha não sei que cor, com salzinho não sei o que, a igreja nunca vai prosperar. A igreja, irmãos, quando ela é ensinada na palavra, a pessoa realmente muda, a pessoa realmente é avivada. Aquele povo ali, irmãos, em Éfeso, voluntariamente, eles chegavam ali em praça pública e confessavam os seus pecados. Por quê? Começou com o ensino da palavra. Eles voluntariamente pegavam os seus deuses, as suas imagens de esculturas, que eu acredito que tinham de todo tamanho, e colocava fogo. Por quê? Porque eles foram ensinados durante anos, segundo os historiadores, cerca de 8 horas por dia, 7 dias por semana, Paulo ensinando e expondo a palavra. Aí sim teve uma mudança naquela cidade, aí sim teve uma mudança na vida daquelas pessoas. E interessante que Paulo, antes de começar a ensinar na escola de Tirano, que era um lugar grande onde cabia centenas de pessoas, para a época era um dos maiores auditórios que tinha, se fosse nos dias de hoje como se fosse um estádio, um Maracanã da vida. Antes de ele chegar lá, missionário Angélica, ele foi ensinar na rua para 12 pessoas. Às vezes a pessoa quer pregar para multidões, às vezes a pessoa quer pregar com microfone, mas não tem coragem. Quando o Espírito Santo toca, volta lá naquele que está sentado ali e fala de Deus. Não tem coragem de falar assim, quando o Espírito Santo fala assim, volta lá, entrega um folheto, dá uma palavra. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem princípios. Sede fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Você não constrói um prédio pelo terraço. Antes, precisa da fundação. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Um crescimento espiritual da igreja, irmão, saudável, é um crescimento que você cresce na palavra e na graça. Na palavra, Paulo ia tirando os espinhos ali daquele povo, as arestas. Na palavra, Paulo ia moldando os vasos ali pela ação do Espírito Santo. Mas na graça, até o lenço dele curava enfermos. Quando eles cresciam no entendimento da palavra, eles se aproximavam mais de Deus. Quando eles se moviam debaixo da graça de Deus, até mortos eram ressuscitados. E nós, irmãos, hoje no Brasil, nós, como igreja, nós temos dois extremos. Uns valorizam só o mover do Espírito Santo e não dá nem tempo para a palavra, é só louvor, é só oração. E outros lugares é aquele negócio que só tem palavra, que parece que está numa escola, e o Espírito Santo não tem nem liberdade para agir no lugar. Mas saiba que a igreja saudável, o avivamento saudável, tem oração, tem palavra, tem milagre, tem Bíblia, tem cura e tem pregação. Aleluias, é isso que nós precisamos buscar. Quando eu vejo isso aqui, irmãos, essas palavras, eu fico, minha esposa sabe, eu converso muito isso com ela, eu fico pensando, meu Deus, como que pode? Paulo chegou ali naquela cidade, com mais de 200 mil habitantes, uma cidade gigante para a época. Em 2 anos e pouco que ele ficou ali ensinando,
aquela cidade que grande parte da economia era movida por vendas de artigos de idolatria e feitiçaria, virou outra coisa, ninguém queria saber disso. Se você fazer a soma disso aqui, ó, das idolatrias, dos objetos de feitiçaria que eles queimou, 50 mil denários. Calcule um denário, um dia de serviço, 50 mil, vou pegar uma diária de um pedreiro aí, média, 120. Calcula aí 50 mil vezes 120. Sabe o que isso aí que estava dizendo para o mundo espiritual? Foi o que mesmo que Paulo disse. Aquilo que eu considerava coisa importante, antes de conhecer a Cristo, hoje eu considero como refúgio, esterco. Aquilo que para mim era algo importante, que eu achava que era legal, que era top, que era fera, quando eu comecei a ter conhecimento das revelações de Deus, aquilo ali para mim não serve para nada. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero dizer para vocês, para encerrar essa palavra, como eu disse, eu pretendo ser breve. Quando a gente vai estudar as histórias dos avivamentos que já houveram na história, como esse aqui escrito em Atos, que aconteceu em Éfeso, como o avivamento do país de Gales, tem no YouTube, você clica lá, você vai ver, como o avivamento da Rua Azusa, aonde foi fundado as igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus, os avivamentos dos séculos 18, 19, todos eles tinham uma coisa em comum. Quando acontecia um avivamento numa cidade, os bares fechavam. O povo não queria saber de ir para a bebedeira. Tem relatos, irmãos, eu gosto muito de ouvir isso, eu fico impactado, de estar tendo uma reunião de pregação numa cidade, a quilômetros de distância, o Espírito Santo tocar nas prostitutas daquela cidade, e elas abandonar os prostíbulos sem nem ouvir a palavra, chorando, e ser direcionada para aquela reunião e entrarem aos prantos arrependendo dos seus pecados e aceitando a Cristo. Meus irmãos, hoje a ideologia do mundo, ela coloca na cabeça da pessoa uma fantasia de que ela pode ser o que ela quiser. Isso é uma fantasia que só acontece com o ser humano. Você não vê uma águia rolando na lama querendo ser porco. Você não vê um leão comendo capim querendo ser um cavalo. Mas às vezes, o tanto que isso é sério, um dia eu vi um pregador falando sobre isso, eu fiquei impactado, até eu postei no meu canal no YouTube. Se alguém chegar no médico e falar assim para o doutor: doutor, tira meus olhos, arranca meus 2 olhos, eu me sinto um cego. O médico vai falar assim para ele: você está ficando doido? O que é isso? Véio? Tem que te internar. Se alguém chegar lá no médico e falar assim: doutor, corta um braço meu, eu me sinto um maneta. O médico vai falar assim para ele: ué, você está usando droga? Se alguém chegar lá no médico e falar assim: doutor, corta minha perna, eu me sinto um perneta. O médico vai falar para ele assim: mas o que é isso? Mas Satanás tem enganado tanto o povo que chega um jovem lá e fala: doutor, arranca meu pênis, eu me sinto uma mulher. Bora fazer, faz até pelo SUS. Doutor, arranca meus seios, eu me sinto um homem. O sangue de Jesus tem poder. Ninguém nunca vai ser feliz fora daquilo que Deus planejou para ele. Eu vendo a Angélica louvar aqui, lembrando, há anos atrás, eu e ela participou de muitas festas no mundo, as mesmas festas, e eu vendo aqui pensando, me permita aqui, irmã, mas eu pensando assim, como que
a pessoa quando está no mundo é uma pessoa sem identidade. Às vezes nós saímos para a festa, aquelas pulseironas de roqueiro, cheio de espeto, aquelas roupas pretas de roqueiro, e dançando funk. Que identidade é essa? Roqueiro dançando funk? Olha para você ver, irmão. Olha para você ver o que o diabo faz com a pessoa. Aí agora você vê a pessoa na identidade dela, dando fruto, fazendo aquilo que ela foi feita aquilo que ela foi chamada para fazer. Glórias a Deus. Quando o evangelista Anderson leu o texto aqui, eu falei assim, realmente é a confirmação dessa palavra. Talvez você veio aqui hoje para receber uma cura. Pode ser curado. Assim como aquele paralítico. Mas Deus tem mais para você. Jesus quer um encontro personalizado com cada um de nós. Falava isso com alguém essa semana. Deus, ele trata no coletivo e ele trata personalizado com cada um. Eu tenho 3 filhos. Eu trato com eles no coletivo e trato também personalizado, porque cada um é um tratamento diferente. E o tratamento vai ser de acordo com o quê? De acordo com o proceder deles. Se um tem, eu não posso bater nos 3, igual os pais antigamente faziam, né? Não posso fazer isso, é injusto. Então, saiba de uma coisa: se uma pessoa apenas sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero viver o meu propósito. Eu sinto, cada um sente, irmão, você sente. Eu chegava ali naquela praça ali, mais para o final, quando eu estava já começando a dar meus primeiros passos na igreja, eu chegava ali e começava a olhar assim para aquele povo ali, meu olho ia enchendo de água, de lágrimas, eu ia olhando assim, ia me dando uma tristeza, um aperto no coração, eu tinha que sair dali do meio do povo para chorar. Por quê? Eu sabia que eu estava vivendo uma ilusão, que não era aquilo ali que Deus tinha para mim. Aleluias. Então, se uma pessoa sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero viver o meu propósito, e Deus, aleluias, assinar embaixo, através dessa uma pessoa, essa cidade inteirinha pode ser mudada, assim como Éfeso mudou depois que o apóstolo Paulo colocou a planta dos seus pés lá. Nossa cidade, irmão, precisa ser liberta da idolatria. Nesse momento tem muitas crianças com os pais e as mães usando droga dentro de casa e as criancinhas lá. Eu passei por isso na minha infância. E nós como igreja temos que interceder. Tem muitas criancinhas sendo aliciadas pelo tráfico, assediadas por familiares. Tem mãe que até vende a sua filha em troca de droga, deixa alguém possuir. E nós como igreja não podemos ficar anestesiados na frente de um celular, na frente de uma televisão, como se nada tivesse acontecendo. Precisamos tomar posse. Os dias estão terminando, a hora é agora. Aleluias, glórias a Deus. Eu agradeço a Jesus essa oportunidade e saia daqui pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a viver na minha identidade. Aleluias, eu agradeço.